Saudações. O que é a justiça de Deus? Haverá razão para o salvo e remido em Jesus estar com medo da justiça de Deus? Sem dúvida que o assunto da justiça de Deus é significativo, é muito importante. Quando esta matéria é considerada, deve ter em mente o que Deus já fez e qual a resposta bíblica que o pecador deve dar a Deus. O que segue é uma gravação feita ao vivo com pessoas, onde o assunto da justiça de Deus foi comentado. No fim desta gravação, terminarei com um comentário que eu creio ser de grande valor espiritual. O poder da tradição e o poder do Evangelho, como estas duas coisas são diferentes. Esta meditação sobre o castigo, a tradição e o Evangelho, este é um dos assuntos que mais preocupa as pessoas, é o castigo de Deus, o julgamento de Deus. Será que Deus castiga? Será que Deus julga o pecador? A Bíblia fala sobre isso. Mas eu reparo que para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, há uma grande preocupação ao ponto de viverem debaixo de um terror, debaixo de um medo. E esse medo é sustentado muitas vezes pela tradição, a religião das pessoas. E não só pela consciência. Eu mais adiante vou falar um pouco sobre isso. Mas vamos ler Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17. Onde Paulo, comentando sobre a justiça de Deus, ele diz que a justiça é revelada no Evangelho. Vamos então ler Romanos 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Como Paulo procura mostrar na sua epístola aos Romanos o Evangelho, ele diz que o Evangelho é fundamental para que haja manifestação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele mostra em Romanos que o Evangelho é essencial, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Mas ele também acrescenta que é no Evangelho que é descoberto ou é revelado a justiça de Deus. Reparem no versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Portanto, o Evangelho é a mensagem da salvação, mas é também a revelação da justiça de Deus. E nós não podemos separar o Evangelho da justiça de Deus. Não se pode falar do Evangelho de Jesus sem também falar na justiça de Deus. Jesus é a oferta da salvação, e esta oferta é completa, dada por Deus a nós. Não pode haver melhor ou maior salvação do que aquela que Deus já nos dá em Jesus. É uma salvação perfeita. Mas nessa mesma mensagem da salvação, o Evangelho de Jesus, está a revelação de que Deus fez justiça. O Evangelho é a mensagem da salvação que diz ao pecador que ele pode ser salvo em Jesus. E esta salvação é salvo da sua condenação por causa dos seus pecados. Houve um ato de justiça para remir a pessoa dos seus pecados. O Evangelho diz ao pecador: tu estás condenado por causa dos teus pecados, mas esta é a oferta de Deus. A salvação em Jesus para não estares mais condenado, mas para estares salvo. E esta mesma mensagem diz que Deus fez justiça, fez algo por causa dos nossos pecados. Este algo foi Jesus ser castigado pelos nossos pecados. A salvação do pecador e a justiça de Deus são dois assuntos que estão intimamente ligados. Um dos principais tópicos relacionados com a ida de Jesus à cruz é precisamente este: a justiça de Deus. Isaías 53, versículos 5 e 11. Isaías 53, 5 e 11. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Isaías 53, versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quem é este? De quem fala o versículo 11 diz que é o servo, aquele que é justo. O servo justo de Deus, diz o versículo 11. Portanto, esta é uma das profecias do Velho Testamento que se refere à morte redentora de Jesus a favor da humanidade. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz
caiu sobre Jesus. Portanto, há aqui um ato de justiça. É a mensagem da salvação, é o Evangelho que diz que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas também a mensagem da justiça de Deus. Deus fez justiça em relação aos nossos pecados. Como é que Ele fez isso? Castigando Jesus no nosso lugar. Vamos ainda ver 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. E diz aqui algo importante. Este versículo diz que Jesus foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção por nós. Vamos então ler 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Repare, nós somos dele, nós somos de Deus. Em que plataforma, em que contexto? Em Jesus. Como é que nós somos de Deus? Em Jesus. Como é que nós chegamos aí? A mensagem do Evangelho é aquela mensagem que nos disse que eu estava condenado por causa dos meus pecados, mas Jesus deu a vida dele na cruz pelos meus pecados. Ali ele sofreu o castigo que devia ser eu a sofrer. Jesus foi feito para nós. Repare, Deus fez de Jesus para nós sabedoria. Jesus é a manifestação da sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:30. Jesus é essa manifestação de sabedoria. A sabedoria que nos mostra que o mundo estava perdido no seu pecado, mas Deus pôs o seu plano em ação e o plano foi perfeito, foi cumprido até o mais minucioso detalhe. E aí vimos a sabedoria de Deus. Em Jesus nós vimos a execução da justiça de Deus. Ou seja, havia pecado. Como é que se ia apagar esse pecado? Como é que se ia resolver? Como é que se ia remir essa situação? Jesus sofreu na cruz pelos nossos pecados e foi feita a justiça de Deus. E agora Jesus é o meio da nossa santificação. Em Jesus somos santificados. E ser santificado significa que foi purificado, foi lavado e já não tem mais pecado. Aos olhos de Deus, quando Deus Pai olha para nós, Ele olha para nós através do sangue de Jesus, no qual nós somos lavados, pelo qual nós somos remidos. E Deus diz que nós somos santificados. É o que Deus diz em relação a nós. Jesus é a nossa redenção. Ele foi feito para nós, também redenção. Ou seja, em Jesus há uma completa redenção. Não é um trabalho que ficou por ser cumprido, mas é uma redenção completa. Isto é o que Deus fez em Jesus, ao fazer de Jesus justiça a nosso favor. Ou foi feita em Jesus a justiça a nosso favor. Agora, o que é a justiça de Deus? Em relação a Jesus, a justiça de Deus é o ato de Deus pelo qual a sua justiça foi satisfeita e pelo qual foi dado ao ser humano o caminho da salvação. Havia um mal que tinha que ser resolvido. Foi praticado um mal horrível. Teve que ser feito algo. E o que é que aconteceu? Foi Jesus que morreu no Calvário por nós. A justiça de Deus diz-nos que Deus não tolerou o pecado do ser humano, mas que resolveu este problema ao dar Jesus que morreu na cruz, no lugar dos pecadores. Vamos ver Romanos 5, 6 a 9. Romanos 5, 6 a 9. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus prova o seu amor para connosco. Aonde é que está a prova de Deus, de nos ter amado? Onde é que está a prova do amor de Deus? Está em que Ele deu Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, e agora sendo justificados pelo seu sangue, diz a palavra do Senhor. Portanto, ao dizer que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, Paulo está a dizer que o Evangelho diz-nos o que é que Deus fez pelo ser humano. Significa que a justiça de Deus que nos é revelada é a realidade. Não houve um equívoco da parte de Deus. Deus não se enganou em nada. O que Deus fez por nós, ao dar Jesus para morrer na cruz, Ele revelou o seu amor para conosco, mas também revelou a sua justiça. O pecado teve que ser punido, teve que ser castigado. Deus não deixou passar o pecado sem que este fosse castigado. Alguém teve que ser castigado e este foi Jesus. O Evangelho, então, com boas novas, diz-nos que a justiça de Deus
não foi só realizada, mas também foi satisfeita a lei da justiça de Deus. É porque Deus tem leis. E a lei exigia justiça e foi satisfeita mediante a morte de Jesus no Calvário. O assunto da justiça de Deus é provavelmente o que mais assusta as pessoas. Quando a consciência acusa a pessoa do mal e quando diz à pessoa que vai ter que responder diante de Deus pelos seus pecados, a pessoa pode ficar assustada. Nós temos estado a meditar o que é que Deus fez em Jesus. Porque é que isto é importante? Porque as pessoas que sabem que Deus castiga o pecado e não sabem como alcançar o seu perdão, essas pessoas vivem com medo, estão assustadas porque veem, não, eu realmente fiz já muito mal, eu tenho que prestar contas a Deus. Um dia vou prestar contas a Deus. Eu fui criado num ambiente em que eu constantemente era lembrado que Deus vê tudo o que nós fazemos e um dia vamos estar diante de Deus e ter que prestar contas. Eu fui criado dessa forma. Quando eu fazia uma malandrice, lembrava-me logo, olha, que Deus vê. Quando me diziam, diz-me a verdade, fizeste isto ou não, olha, que Deus vê, Ele está a ouvir. Tinham-me tanto medo, porque diziam logo, Deus vai-te castigar, se estiveres a mentir ou se fizeste mal, Deus vai-te castigar. Eu fui criado nesse ambiente, de ter medo de Deus. Era este susto, quando pensava na justiça de Deus. E é bom o ser humano ser responsabilizado pelos seus atos, logo desde criança, para que saiba que os atos têm consequências. A pessoa assustada e que vive nesse estado, assustado com a notícia que tem que responder diante de Deus, essa pessoa pode desenvolver em si certas tendências nocivas, ou seja, tendências venenosas a si própria, que podem sustentar sentimentos negativos como os seguintes: sustentar o medo. O medo que vem pelo espírito assustado pode desenvolver na pessoa um espírito de medo. Quando diziam, olha, que Deus vê, viu o que tu disseste, viu o que tu fizeste, eu ficava assustado. E quem está debaixo de um susto pode desenvolver um espírito de medo, que é um veneno então que se desenvolve, que se alastra dentro da pessoa. Um veneno que só vai causar mal à sua saúde moral e espiritual. A pessoa passa a ter medo de Deus e o medo não deixa a pessoa contemplar nem o amor nem a misericórdia de Deus. O medo faz isso. Quem tem medo de Deus não vê o amor de Deus, mas vê a justiça de Deus. E a pessoa foge pensando que Deus vai apanhá-lo e vai castigá-lo. O medo leva a pessoa a viver assim. O medo impede a pessoa de ver o amor de Deus e a misericórdia. O assustado fica com medo do que Deus pode fazer ao pecador. E o que está assustado pode ainda desenvolver um espírito de acanhamento. E o que está acanhado não se sente à vontade diante de Deus. A pessoa que é apanhada a mentir e depois é descoberto diante de todos que esteve a mentir, essa pessoa fica acanhada. Já não quer falar muito porque sabe que foi descoberta. Este susto da notícia que Deus vê o pecado que o homem faz pode levar a pessoa a ficar acanhada. E a pessoa acanhada não se sente à vontade diante de Deus, nem se aproxima do bem que Deus lhe está a fazer. Botar a mesa cheia de boa comida e a pessoa esfomeada não se aproxima porque está acanhada. Assim é aquele que vive em pecado e está assustada com a justiça de Deus, diz, Deus vai-me castigar pelos males que eu já fiz. Há pessoas que nem querem arrepender-se porque dizem, eu não mereço, eu fiz tanto mal que eu não mereço a misericórdia de Deus, porque eu não usei de misericórdia para com outros. E as pessoas então colocam-se nessa situação de não quererem vir para Deus, não veem que o amor de Deus é maior que o seu pecado, porque o amor de Deus levou ele a entregar Jesus à cruz. O assustado pode se retrair ao ponto de sentir uma ausência de comunhão edificante com Deus. Quando a pessoa está assustada de Deus, a pensar, Deus viu, Deus vai me castigar, então a pessoa recua. E há uma ausência de comunhão edificante com Deus. E muitas vezes este sentimento não condiz com a realidade. E é mais a questão do que a pessoa imagina. E aqui quer dizer uma coisa muito importante. Às vezes há sentimentos falsos da ausência de comunhão com Deus. Quando a pessoa começa a pensar e imaginar que está longe de Deus, quando na realidade não está, essa pessoa vive mais nesse ambiente ausente de Deus. Eu estou ausente de Deus porque eu fiz mal, não devia ter feito. Eu sinto-me acanhado, não posso chegar perto de Deus, então a pessoa afasta-se de Deus. E isso é uma mentira que a pessoa está a acreditar. Porque Deus, com amor, chama-nos.
E Deus diz, sim, eu sou um Deus justo, mas também sou misericordioso, sou bondoso. Então, somente creres em Jesus e quereres vir a Jesus e deixares o Evangelho transformar a tua vida, não precisas de estar nessa ideia de que estás ausente de mim. É que o sentimento falso que a pessoa está ausente de Deus pode ser para a pessoa tão real como também estar em paz com Deus. A pessoa que está em paz com Deus, em comunhão com Deus, sabe que isso é uma realidade. Mas para aquele que se deixa levar pela mentira de que Deus não o ama, esse sentimento também é real para a pessoa. Então torna-se isso numa batalha espiritual e a pessoa tem que ir ao Evangelho, ouvir o Evangelho mais uma vez e dizer, sim, eu acredito no Evangelho que diz que Deus me amou de tal forma que entregou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então nós vimos ao Evangelho de Jesus. Nunca devemos dar lugar a sentimentos que vêm pelo espírito do medo, ou espírito de acanhamento, ou espírito de solidão, quando é a pessoa ausentar-se da comunhão com Deus. E pessoas que vivem assustadas em relação à justiça de Deus, logo sentirão a sua fé a ficar enfraquecida. Quem vive assustado de Deus, a sua fé é afetada. Se a pessoa está a pensar, Deus vai me castigar um dia, o que é que eu vou dizer a Deus quando estiver diante de Deus? Essa pessoa, por estar assustada, estar com medo, acanhada e não querer ter comunhão com Deus porque sente-se tão suja, essa pessoa começa a enfraquecer na sua fé. Pode dizer que tem muita fé, mas fé é uma coisa que se exercita em forma de comunhão com Deus. Fé é o ensino, a doutrina, mas essa doutrina não faz nada se nós não a vivermos. O que vale a pessoa saber se isso não está a ser usado na sua vida. Isso é importante. Portanto, a Bíblia ensina-nos que realmente devemos ter temor de Deus. Isto não estou a dizer para nós não termos temor de Deus. Devemos ter temor de Deus. E eu vou explicar que tipo de temor que nós devemos ter e o que é que a Bíblia também ensina sobre isso. A Bíblia realmente ensina-nos que devemos ter temor de Deus. E eu vejo dois tipos de temor na Bíblia em relação a Deus, ou em relação à nossa aproximação de Deus. Há o temor que a Bíblia descreve, que é o temor do pecador que não se arrepende. A pessoa está com medo, é um temor de Deus e foge de Deus. A pensar no seu pecado, não acredita na misericórdia de Deus e esse temor leva a pessoa a querer afugentar Deus. Mas depois também há o temor de Deus, que é uma expressão de adoração de Deus. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. É importante nós temermos a Deus, mas em que sentido é que nós tememos a Deus? E nós vamos ver este aspecto. Vamos primeiro ver o temor de quem pecou. Este temor pode levar a pessoa a fugir de Deus, porque o temor da justiça divina pode levar a pessoa a viver com timidez. E diante de Deus não pode haver timidez. Porque onde há timidez há acanhamento. E onde há acanhamento não há liberdade para receber o que Deus nos dá. Este aspecto da timidez é um dos fatores que mais prejudica a confiança e a tranquilidade de qualquer pessoa. O temor da pessoa que foge de Deus prejudica o seu relacionamento com Deus. Eu creio que ainda nos nossos dias iremos ver pessoas pasmadas e cheias de temor. Eu estava a meditar nisto, a refletir sobre isto e pensei realmente, eu creio que nos nossos dias nós ainda iremos ver pessoas a ficarem pasmadas e cheias de temor. Apocalipse fala sobre isso. Depois as pessoas verem as obras de Deus vão ficar tão cheias de temor, alguns até vão pedir os montes para caírem sobre eles. Mas eu creio que ainda nos nossos dias nós vamos ver pessoas cheias de temor, porque diante da santidade de Deus, eles vão se sentir bastante impuros, condenados e sem poder sair da sua aflição. Quando a santidade de Deus é revelada, os pecadores sentem-se mal. Os perdoados aceitam a presença de Deus. Mas quem não aceitou o perdão de Deus vai se sentir sujo, porque não pode estar diante de Deus que é tão santo. Estas pessoas vão se encontrar perante os atos poderosos de Deus e eles vão se sentir tão fracos e sem ter se esconder de Deus que é santo. Estas pessoas são aquelas que, por não crerem em Jesus, a ira de Deus sobre eles permanece. Vamos ler João 3,36. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Há uma ira que permanece. Sobre quem é que permanece a ira de Deus?
sobre aquele que não crê no seu Filho. Deus deu Jesus, provou o seu amor para connosco ao dar Jesus que morreu na cruz. Nós já lemos isso agora há pouco em Romanos. Deus deu, provou o seu amor. E se a pessoa vendo que Jesus morreu na cruz de Calvário e mesmo assim não acreditar no que Jesus fez, não está a acreditar no gesto de amor de Deus, Deus diz que a sua ira, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. E essa pessoa que não crê em Jesus tem razão para viver assustada. Tem razão para viver com timidez e até acanhamento. É importante nós compreendermos isto para aqueles que estão agressivamente falam contra Deus, sem respeito, sem honra para com Deus, deitam abaixo o que Jesus fez por nós da cruz de Calvário. Essas pessoas um dia vão ficar pasmadas e aflitas e sem ter para onde se esconderem ou onde fugir de esconder-se diante de Deus, porque Deus é santo. Vamos falar sobre o temor daquele que se aproxima de Deus. Este temor traduz-se em humildade e profunda admiração de Deus, que é todo-poderoso e que tudo faz segundo a sua vontade. O verdadeiro temor de Deus é quando a pessoa reconhece que Deus é tão grande, é tão poderoso, mas o faz com admiração e humildade. Este temor de Deus não é ter medo, mas é ter um profundo respeito e honra para com Deus. É importante respeitar Deus. Isto é temor de Deus. Admirar Deus. Andar com respeito diante de Deus. E se alguém me disser, olha, cuidado com o que dizes, com o que fazes, porque Deus está a ver e a ouvir, eu vou dizer sim. Eu quero fazer sempre tudo consciente de que Deus vê e ouve, porque eu tenho temor de Deus. É que este temor de Deus aproxima-nos de Deus. Temo a Deus, mas vejo em Deus o seu amor que me faz aproximar dele. Então, como é que eu me aproximo? Neste temor é tendo respeito e querer honrar Deus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é que me deu o ar que eu respiro. Se eu estou aqui vivo, é pela vontade de Deus. Então eu quero ter temor de Deus. Mas este temor não me faz separar de Deus. Faz-me estar com imenso respeito diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. O temor a Deus é algo que se acompanha com amor para com Deus. A pessoa reconhece que Deus é amor e sabe que os braços de Deus estão abertos. E a pessoa que conhece a Deus tem temor de Deus porque sabe que Deus sabe tudo acerca da sua vida e nada pode impedir a vontade de Deus. O amor leva-nos a desejar Deus, enquanto o temor leva-nos a ter um profundo respeito e admiração. Os antigos diziam muitas graças a Deus, mas poucas graças com Deus. Lembram-se os antigos dizerem isso? Muitas graças a Deus, mas poucas graças com Deus. Ou seja, louva a Deus, mas não brinques com Deus. Realmente isto é importante. Nós nunca devemos brincar com Deus, nem levar as coisas de ânimo leve em relação a Deus, porque Deus é Deus. Neste campo da justiça e temor de Deus há dois aspectos significativos. Um é o problema criado pela tradição religiosa e outro é o problema da consciência, aquilo que a consciência produz na pessoa. A tradição providencia um ensino que depois constitui um fundamento para a conduta do cristão tradicional. E a tradição faz isso, ensina a viver de uma certa forma. Como eu fui ensinado que Deus é o grande Deus todo-poderoso, mas que não deve brincar com Ele. Mas fui ensinado a ter medo de Deus. Aquele tipo de temor que me dava acanhamento. Não fui ensinado a honrar e a respeitar Deus e amar Deus. Porque a tradição dizia que eu era incompetente, que eu era indigno de estar diante de Deus, que eu tinha que fazer sacrifícios, tinha que fazer uma série de coisas para ver se talvez Deus teria misericórdia de mim. E o que é que isso faz na pessoa? Um sentido que nunca houve realização de relacionamento. Já viram o que é estar a falar de um amigo e depois vem a descobrir que essa pessoa nunca foi amigo? Assim é a pessoa que está debaixo do poder da tradição e está sempre com medo, está sempre preocupado, porque a tradição diz: tu pecaste, tu és um grande pecador. Enquanto o Evangelho diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho diz-nos que em Jesus há perdão, em Jesus somos uma nova criação. Nós somos uma nova criação em Jesus. O velho já passou, eis que tudo se fez novo, diz a Bíblia. A tradição retira essa verdade porque dá muita força à necessidade da pessoa ter que merecer.
E nenhum de nós merece a salvação. Nenhum de nós mereceu. Mas Deus que nos amou, deu-nos sem merecermos. Isto mostra a imensidade do amor de Deus para connosco. Então, com temor de Deus, eu venho diante dele e eu agradeço pela sua salvação. Não trago nenhuma coisa boa em mim para apresentar a Deus como se isso levasse Deus a ser um devedor para comigo. Deus não é devedor de ninguém. Deus simplesmente declarou, eu o amo. E porque Ele nos amou, Ele deu Jesus para morrer na cruz. O outro problema é que é a consciência. A consciência é como um aguilhão. Está sempre a espicaçar, tu fizeste mal, lembras disto, lembraste do outro. E a consciência tem como que 1 milhão de alfinetes, está sempre a picar o nosso cérebro, a nossa recordação, trazendo à memória coisas erradas. E a pessoa vive ali acanhada porque a consciência não o larga. A consciência tem que nascer de novo. A consciência tem que estar sujeita à palavra de Deus. E mesmo já o apóstolo João dizia, se alguém fez mal, a sua consciência vai lembrar. Mas também, se a consciência continua a acusar a pessoa, lembre-se que Jesus morreu na cruz por nós. O amor de Deus é maior que a força da nossa consciência. E a nossa consciência tem que se submeter à palavra de Deus. A nossa consciência tem que dizer, eu aceito o que o Evangelho diz e eu vou viver como o Evangelho me ensina. E se por alguma razão a minha consciência quiser me condenar, eu vou declarar que em Deus estou perdoado. Porque no temor que eu tenho a Deus, eu quero em tudo agradar a Deus, viver segundo a sua palavra, aprender da sua palavra para andar no amor de Deus, na comunhão com Deus, em intimidade com Deus, e estar neste ambiente de Deus, porque é aí que eu cresço, é aí que eu desenvolvo, é aí que eu conheço as maiores abundâncias de Deus. A Bíblia fala sobre o castigo, mas também fala sobre a justiça de Deus, e diz-nos que em Jesus a justiça já foi feita, por isso Deus já não aponta para os meus pecados. Deus aponta para a pessoa e diz, aceitas e conheces que Jesus é o Filho de Deus? Eu já tenho dito, as pessoas não serão impedidas de entrar no céu por causa do seu pecado. As pessoas serão impedidas de entrar no céu porque não creram no Filho de Deus. Porque quem crê tem a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, diz João, capítulo 3, 36. Mas quem não crê está condenado. Quem não crê está condenado porquê? Porque não creu, não acredita. E o que é que acontece? A pessoa continua debaixo da ira de Deus. Portanto, a pessoa não é impedida de vir a Deus por ser pecador. Nunca foi esse o caso. Mas é impedida se vier com arrogância diante de Deus, se não reconhecer o que é que Deus já nos deu em Jesus. Portanto, qual é o caminho? É vir a Deus dizendo, Senhor Jesus, obrigado por deste a tua vida na cruz por mim. Eu acredito que tu és o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu acredito no amor de Deus. Eu acredito em Jesus. E isso leva a pessoa a viver em liberdade. Se alguma vez tiver algum pensamento, algum sentimento que está cortado da presença de Deus, diga esse sentimento, não, tu és mentiroso, porque a Bíblia é bem clara, Deus ama-me. E se houver a ideia de que, lembras-te, fizeste há tantos pecados, já fizeste isto, fizeste o outro, Deus nunca se esqueceu disso. Diga, mentiroso, vai-te embora, porque a Bíblia diz que Deus perdoa os meus pecados e os lança no fundo do mar e nunca mais se lembra deles. A Bíblia diz isso, que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Porquê? Porque eles foram levados por Jesus. E aonde a justiça foi feita, ela foi satisfeita. Então, hoje nós estamos diante de Deus, não com medo de castigo, mas resgatados. Perante o ato da justiça divina que foi cumprido em Jesus, o pecador arrependido encontra o perdão dos seus pecados. É importante compreender que o perdão é obra de Deus. A parte do pecador arrependido é aceitar este bem precioso que lhe é ofertado em Jesus. O perdão não é recebido por merecimento, mas na base da misericórdia de Deus já demonstrada na cruz onde Jesus morreu. Será importante e oportuno também meditar neste sacrifício redentor de Jesus. E se assim o desejar, queira dizer a Deus, Deus, perdoa os meus pecados. Eu aceito Jesus como o meu Redentor, como o meu Salvador. Eu o aceito como o teu Filho a quem tu enviaste para me salvar. Em nome de Jesus.
Se fizer uma oração deste género a Deus, crendo, creio que Deus ouve e que Deus responde. Muita bênção de Deus para si.